Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Mauro Salvo, que já aguarda para conversar conosco, mas primeiro eu vou colocar aqui a capa do livro dele em destaque para vocês acompanharem junto conosco. Ensaios de Economia do Vinho, Verdades Inconvenientes sobre o Mercado Vitivinícola no Brasil. Primeiramente, Mauro, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Ansioso aí pela conversa. Perfeito. Então, para a gente começar, eu quero que tu se apresente. Fale um pouco para a gente quem é o Mauro, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, meu nome é Mauro Salvo, tá? Sou minha formação de graduação, eu fiz a economia pela PUC de São Paulo. Depois eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também fiz especialização em finanças também aqui na nossa URGS aqui do Rio Grande do Sul. A maior parte da minha carreira, embora tenha trabalhado em outras funções também, mas a maior parte da minha carreira eu trabalhei no mercado financeiro, onde eu ainda atuo, né, e fui professor em sete faculdades, tá, sempre dando aula de economia. Atualmente, né, trabalho no Bacen, onde já estou aqui há 32 anos, estou na fase final, já estou em contagem regressiva para a aposentadoria. Há uns 10 anos eu comecei a estudar vinho, eu já bebo vinho há muito tempo, né, desde o final da década de 80, e há uns 10 anos eu comecei a estudar para ser um consumidor melhor, para entender um pouquinho mais sobre o produto, né, sem muitas pretensões. E aí um curso foi puxando o outro, acabei me formando sommelier, fiz o curso de sommelier master e tenho algumas certificações internacionais na parte de sommelieria, né? Então essa minha formação aí que tem a ver com o livro, tá? Que é a economia e o vinho. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais e também já conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Bom, eu tenho alguns projetos de livros, né? E vivo consultando sobre editoras que melhor se encaixariam com esses meus projetos, né? Sendo que o meu livro trata de economia do vinho, né? Eu achei interessante ter uma editora aí aqui da Serra Gaúcha, né? Então quando eu vi, dadas essas consultas, obviamente que os algoritmos das redes sociais acabam indicando algumas, né? E te vi lá na minha timeline lá o perfil, né, da Diálogo Freiriano, né? Eu tenho um perfil no Instagram que chama Economista na Adega, né? Onde eu posto sobre economia do vinho, né? Então resolvi clicar no botão lá do Saiba Mais, né? Da editora para ver se encaixava, né, com o meu projeto. Que bacana, eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Mauro, Ensaios de Economia do Vinho, Verdades Inconvenientes sobre o Mercado Vitivinícola no Brasil. E antes da gente seguir e conversar um pouco mais sobre essa obra, eu só gostaria de lembrar a você que se você se interessou pela obra do Mauro, Ensaios de Economia do Vinho, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, Mauro, vamos falar de fato sobre a tua obra. Conta pra gente mais sobre o teu processo de escrita, a tua motivação, tu já deu até uma pincelada ali no início na tua apresentação, né? Conta pra gente um pouco mais de todo esse processo, das tuas descobertas e que deixa pra gente um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Bom, a ideia do livro surgiu depois de eu já tinha publicado alguns artigos, né, acadêmicos sobre a economia do vinho. Então pensei em juntá-los numa coletânea de ensaios, tá? Uma coletânea de ensaios, vou publicar todos os artigos, juntar e fazer o livro, né? Quando eu reuni esses artigos, né, eu vi que eu poderia expandi-los, né, ter outras coisas, né, e eu tenho outros artigos menores, artigos de opinião, né, que não são acadêmicos, vou expandir esses artigos para eles se tornarem artigos acadêmicos também e comporem capítulos, né, do livro. Então, depois eu escrevi mais dois capítulos para se tornar
o livro ter unicidade, né? O livro ficar robusto, assim, né? Ter uma ideia geral mesmo, ele tá bem amarradinho os capítulos, não serem capítulos soltos, né? Então, interligar esses conteúdos, né? Então, o resultado foi uma obra coesa, né? E abrangente. Por isso eu mantive o título de ensaios, porque os capítulos eles podem ser lidos, se você só se interessa por um dos temas, você vai ler, não precisa ler os outros, porque ele foi feito isoladamente inicialmente, né? Ele foi feito como um ensaio mesmo, né? E depois que eu fui... Então, você não tem prejuízo da compreensão se você ler só um capítulo isoladamente. Inclusive, pode ler em ordens separadas, né? Em ordens, né? Não precisa ler na sequência, né? Das páginas, né? Então também eu escrevi, né? Dado isso, eu tive a ideia de escrever uma sessão onde criasse um roteiro ali né, para leitura, embora o leitor, né, esteja livre para percorrer sua própria trajetória de leitura, e também inserir no final índice remissivo, que ajuda, eu adoro, como leitor, adoro índice remissivo, né? E um glossário também, porque embora seja um livro de economia, ele tem uma leitura fácil, né? Uma leitura, porque o meu público não são os economistas, meu público é o pessoal do mundo do vinho, principalmente. Porque os economistas, no que eles tomam conhecimento do mundo do vinho, eles conhecendo a teoria, rapidamente eles vão entender o que está se passando. Então, por isso que meu público-alvo não são os economistas. Embora os economistas possam ler também. Acho que os economistas vão gostar, né? E também eu queria destacar também o prefácio. O prefácio é de um sommelier muito bem conhecido no mundo do vinho, que é o Júlio César. E o Júlio César escreveu um prefácio que ele não concorda 100% comigo. Inclusive, quando eu convidei, eu falei, cara, não precisa concordar comigo. Talvez seja o único prefaciador que não concorda com o autor, né? Pelo menos 100% com o autor, né? Ele concorda boa parte, mas não concorda tudo. E que tem muito a ver com o espírito do livro. Tem muito a ver com o espírito do livro, que é de provocar reflexão e debate. Então, achei ótimo que ele não concordasse comigo, né? Então, o próprio subtítulo ali, né? Verdades Inconvenientes, ele já é provocativo, né? Então não dá para esperar que tenha 100% de concordância. Mas a provocação para a reflexão e para o debate foi a minha motivação. Perfeito. E aproveitando que agora a gente está com a capa novamente aqui em destaque, perdão, eu gostaria que tu falasse sobre ela. Contasse para a gente também como é que foi esse processo de criação junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Então, a capa, né, que é da Lidiane, eu gostei muito, acho que foi de primeira ali, ela me mandou duas alternativas, de primeira já não pedi para refazer nada, já escolhi essa. A outra também era bem bonita, também era bem legal, mas eu escolhi essa, né, com o vinho meio que se rebelando dentro da taça, né, mais o gráfico, né, a própria escrita do vinho ali um pouco borrada. A ideia é bem essa mesmo, não tá certinho, porque uma das motivações também foi de que eu vejo no mundo do vinho as pessoas repetirem certos, praticamente chavões, né? E eu olhando vindo de fora, né? Meio de fora, olha, acho que não é bem assim, né? Então isso aí também foi uma motivação para as pesquisas, né? E para o livro, né? Então a capa acho que ficou muito, muito legal e expressa bem o conteúdo, né? Então nós temos aqui, né, os conteúdos, cada um deles tem uma verdade inconveniente, tá? Por isso que tem o subtítulo. Então o primeiro capítulo fala assim, se fala muito que o consumidor brasileiro ele tem preconceito com o vinho, e eu coloco de uma outra forma, assim, olha, isso não é preconceito, isso foi uma reputação que foi criada, né? Então que agora vai levar alguns anos para se tornar, para criar um novo conceito, né? Então tem uma reputação que precisa ser refeita, né? De negativa para positiva, né? Então leva um tempo isso. Depois eu falo sobre a rotulagem tem eu acho que os rótulos, né? Eu coloco lá, os rótulos, eles não trazem informações suficientes para o consumidor, né? Depois eu trato da falta de conhecimento do consumidor sobre o produto, que também é uma dificuldade do setor, né? De dar conhecimento, né, para o consumidor.
Depois tem que explicar por que o vinho é caro no Brasil, né? Tem que explicar, né? O vinho não é caro, não. É caro sim, não cabe no bolso das pessoas, é difícil, né? Se as pessoas estão reclamando do preço, é porque é caro. Né? Depois eu trago uma proposta de uma estrutura de mercado para resolver essa situação. Isso aí é um pouquinho mais complexo, mas eu acho que é uma ideia bastante inovadora, assim, que vai provocar bastante reflexão. Aí, obviamente, tem que tratar da parte do vinho no mundo do crime, né, com relação ao contrabando, né? Então tem uma série de teoria econômica para explicar isso, né? Teoria econômica do crime. Então ficou bem interessante, porque até os próprios economistas que viram, nossa, você conseguiu juntar um monte de coisa aí e ficou interessante, né? Trazer o vinho, a economia e o crime tudo junto, né? E o outro capítulo, a taxa de rolha, né, que também está sempre sendo discutido, o pessoal discute, olha, 5% das possibilidades, né, de debate e de vertentes que se tem no simples cobrança da taxa de rolha. Então, esse capítulo traz bastante discussão sobre isso. E no último capítulo eu trago episódios, né, anedóticos que eu vivi, né, da minha experiência pessoal, né, então vocês são fatos da realidade, né, que realmente aconteceram e comigo, então eu vivenciei e trazendo e mostrando como que essa parte teórica, né, que eu coloco nos outros capítulos, elas estão na realidade, elas ocorrem na vida das pessoas, né. Então, assim, para finalizar aqui, eu acho que a leitura, né, a leitura é quase que obrigatória, embora todo mundo possa ler, né, qualquer pessoa possa ler, o texto está bem simples, não é aquelas, super teórico, né, não tem nada disso. Claro que tem conceitos econômicos, mas também estão bem explicados, né, então qualquer um pode entender. E eu acho que é uma leitura quase que obrigatória, né, para os profissionais da cadeia produtiva da uva e do vinho, porque para eles, foi pensando neles que eu escrevi. Fica então o convite à leitura da obra do Mauro, Ensaios de Economia do Vinho, Verdades Inconvenientes sobre o Mercado Vitivinícola no Brasil. E relembra você que nos assiste que se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ela. Agora, nos dirigindo para o final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém por algum motivo ainda não fizeram. Olha, esse não é o meu primeiro livro, né? Eu já tenho, acho que é o quarto livro, né? Fora capítulos que eu tenho em outras obras, mas é o quarto livro meu. Eu acho que é bem interessante profissionalmente para mostrar o domínio sobre o assunto, né? E eu acho que vale muito a pena escrever um livro se você domina algum assunto, né? E publicá-lo, né? Para ajudar outras pessoas, né? Ter outras visões, né? Então acho que isso é importante para todos, né? E tá aí a Diálogo Freiriano para ajudar aí nesse sonho aí. Fica então a mensagem do Mauro para você que ainda não fez a tua publicação. Não fica aí esperando o momento certo chegar, muitas vezes você espera e só espera, e o momento nunca chega. Então coloca o teu conhecimento para circular, de repente tem alguém que está só esperando ter acesso ao teu conhecimento para muitas vezes dar continuidade a ele. Então publique, porque publicar abre-se muitas portas. Mauro, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço o espaço. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.